Se você quer saber como funciona empréstimos estudantis para faculdades americanas, assiste esse vídeo até o final. 1, 2, 3. Oi, pra quem não me conhece, meu nome é Julia. Eu me formei de uma faculdade nos Estados Unidos, na Califórnia, em 2023. Já faz 2 anos, gente, que loucura. E eu faço conteúdo sobre isso e muita gente me pergunta sobre loans, né, que são os empréstimos. Então eu decidi fazer um vídeo focado nisso pra esclarecer as dúvidas de todo mundo de uma vez por todas. Bom, como eu falei, loans são empréstimos, né, e nesse caso, empréstimos estudantis pra faculdade. E quando eu tava preparando esse vídeo, eu percebi o quão complexo esse assunto é. Então eu vou dar o meu melhor aqui pra explicar da melhor forma possível, mas é um assunto um pouquinho denso, porque eu vou dar exemplos, assim, concretos, então vai ter muito número e tal, mas eu vou dar meu melhor aqui, confiem. Como a maioria dos meus vídeos, eu vou estar usando a minha experiência como exemplo, então eu vou estar falando sobre como foi pra mim pegar os loans da Soca, que foi a faculdade que eu me formei. Nem toda faculdade vai ser igual, então o meu intuito com esse vídeo é vocês terem uma noção, assim, de modo geral, como que funciona empréstimos nas faculdades nos Estados Unidos, mas não tomem isso como verdade absoluta que vai se aplicar pra todos os casos, porque a minha experiência, ela não significa que vai ser a mesma de todo mundo. Loan, empréstimo é uma coisa muito pessoal, é muito caso a caso, e dependendo da faculdade muda bastante. Então, enfim, eu sempre falo esse tipo de coisa nos vídeos, mas é só para as pessoas entenderem. E eu vou explicar direitinho como que funciona o loan, como que você faz para pagar, quanto que eles te oferecem, né, quanto que você pega de loan, se tem juros, se não tem, como que é feito o pagamento, se tem parcela, enfim. Vou explicar tudo, vou dar o meu melhor aqui explicando tudo. Sem mais delongas, vamos direto ao vídeo. Como que funciona os empréstimos da Soca? Para eu conseguir falar de empréstimo, eu preciso pelo menos dar um contexto de como que funciona as bolsas da Soca, porque uma coisa é atrelada à outra. Eu não consigo falar de loan sem falar de bolsas de estudos. Então, eu sei que eu já falei disso em outros vídeos, inclusive eu tenho um vídeo só focado em bolsas de estudos. Se você tem interesse em saber como que funciona a bolsa de estudos nos Estados Unidos, assiste aquele vídeo que tá bem completinho. Talvez fique um pouco repetitivo, mas eu preciso explicar porque senão não tem como explicar empréstimo. Realmente não tem, e vocês vão entender o porquê. Quando você aplica para a Soca, uma das coisas que você tem que fazer depois que você completa o seu application é responder um questionário financeiro. Nesse questionário, você vai basicamente mostrar para a Soca como que é a sua situação financeira, sua e da sua família, né? Em muitos casos, você mostra da sua família também, se você ainda mora com eles, se você ainda é dependente da sua família financeiramente. Com esse questionário, a Soca, ela vai te oferecer ou não uma bolsa que eles têm por renda, que é uma parada meio absurda, assim, eu nunca vi outras faculdades fazendo. Olha, eu aqui puxando a sardinha pro lado da Soca mesmo, mas realmente é uma coisa bem diferenciada que a Soca tem, que é o seguinte: se a sua família não atinge $90 mil por ano de renda familiar, você automaticamente já tem a bolsa de 100% na parte da tuition, que é a anuidade da faculdade, né, a parte acadêmica da faculdade. O que, assim, isso pra realidade brasileira, atingir esses $90 mil por ano de renda é muito dinheiro, então é muito difícil pro brasileiro, pra realidade brasileira, pra gente conseguir isso. O que torna muito fácil pro brasileiro conseguir a bolsa de 100% de tuition da Soca. Só que a tuition, né, a anuidade, não é a única coisa que tem de custos da faculdade, porque você mora na faculdade, existem outros custos que eu vou entrar um pouquinho mais em detalhes sobre eles. Então, assim, não é porque você tem 100% de bolsa da tuition que significa que você tem todos os custos garantidos, não é isso. Por conta disso, a Soca oferece outras bolsas de estudos. Uma das bolsas mais comuns que eles têm é uma bolsa por mérito, é mérito. Então, vai ter gente que vai ter mais, que vai receber mais dessa bolsa, vai ter gente que vai ter menos, mas existe essa bolsa por mérito, e eu tô falando dela porque era a que eu tinha, e é a que eu conheço de mais pessoas que tem na Soca. Então, na minha cabeça, é a mais comum que os alunos têm. Você, fazendo o application pra Soca, você já vai ser automaticamente considerado para essa bolsa específica. Beleza, entendemos mais ou menos como que é a bolsa da Soca, certo? Agora eu vou falar do meu exemplo. Eu tinha 100% da tuition, né, porque minha família não fazia $90 mil por ano. Na verdade, no meu ano ainda, quando eu apliquei era 60 mil e eles aumentaram pra 90 mil. Ou seja, ficou mais fácil ainda pro brasileiro conseguir. Na minha bolsa por mérito, eu tinha $8 mil por ano. Todos os anos, eles mandam um pacote financeiro, né, que é o pacote de ajuda financeira, o Financial Aid Package. Pode mudar ou não.
nos meus anos, todos os anos, nunca mudou. Sempre foram esses $8.000 e 100% de tuition. Aí vocês podem estar me perguntando, Júlia, por que você tá falando tanto de bolsas de estudo se esse vídeo é sobre empréstimo? Porque para eles definirem o quanto de empréstimo você vai ter, se você vai ter empréstimo ou se você não vai ter empréstimo, eles definem a partir das suas bolsas de estudos primeiro. Por isso que eu preciso dar esse contexto para vocês. No site da Soca fala o seguinte: o empréstimo Soca não excederá o custo total menos outra ajuda financeira recebida. O que isso significa? Eu vou dar exemplo com os valores como se eu tivesse na faculdade agora. Tipo assim, se esse fosse meu primeiro ano e eles estivessem me oferecendo o empréstimo agora, usando os custos da faculdade desse ano, porque todo ano muda, né? Todo ano aumenta. E considerando as bolsas que eu tinha, mas se eu estivesse aplicando nesse ano de agora. O valor total para você ir para a Soca sem bolsa nenhuma, nada mais, nada menos que $58.536 por ano. Pois é. Eu vou colocar a tabelinha aqui mostrando esse valor. Isso tá no site deles. Eu posso até deixar na descrição o link que vai direto para esse site que tem essa tabelinha, se vocês quiserem ver. Desses 58.536, 35.584 é a tuition, que eu tinha 100% de bolsa. Então, de bolsa, só de tuition, eu já tinha $35.000 de bolsa. E eu também tinha os $8.000 de bolsa, de mérito, certo? Então, o valor total de bolsas que eu tinha é os 35 mil e pouco, mais esses 8 mil, que dá um total de 43.584. Aquilo lá que eu falei que o empréstimo Soca não excederá o custo total menos outra ajuda financeira recebida, significa que o valor do empréstimo, nesse exemplo que eu tô dando, ele não pode ser maior do que o custo total, que é os $58.538, menos os 43.584, que é o total das minhas duas bolsas juntas, né? Que é já a ajuda financeira que eles já estão me dando. Então, se eu estivesse na faculdade agora, o total de empréstimo que eles me ofereceriam seria essa subtração do total menos a bolsa que eu tenho, que dá um total de $14.954. Porque o que eles querem com isso? Você tem a bolsa, só que o custo da faculdade ainda tá aqui. Eles querem que essa diferença, você consiga suprir essa diferença pegando o empréstimo. Tudo certo até aqui? Eu espero que sim. Aí vocês me perguntam, mas eu preciso pegar todo esse valor? Não. Você pega o quanto você quiser. Você pode pegar 0, você pode pegar 5 mil, você pode pegar 10 mil, ou você pode pegar tudo. Dentro desse valor que eles te oferecem de quase $15.000, né, 14.954, você escolhe o quanto você quer pegar. E outra coisa também, inicialmente, se você pensa assim, eu não quero pegar esse valor todo, eu não preciso desse valor todo, e eu vou explicar pra vocês o porquê talvez você não precise pegar esse valor todo. Fica aqui comigo nesse vídeo. Tem muita explicação ainda pra vir. Mas enfim, você decide não pegar esse valor todo inicialmente, vamos supor. Daí, no próximo semestre, né, no segundo semestre do seu primeiro ano, você fala, putz, tô sem dinheiro, será que eu posso pegar o resto do empréstimo que eu não peguei? Eles te dão essa flexibilidade. Você pode fazer isso, de tipo assim, inicialmente eu quero pegar tanto, aí no próximo semestre eu pego tanto. Tipo assim, eu vi que eu vou precisar de mais, eu vou lá e pego tanto, entendeu? Se eles não tiverem mudado isso, né, porque comigo foi assim. Só que aí que tá o pulo do gato, que vocês têm que ficar atentos. A Soca, quando ela determina o valor total de custo da faculdade, que foi aquele 58 blá 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 blá, blá que eu falei pra vocês, que é o custo total da faculdade, ela tá considerando alguns custos que você não paga diretamente pra faculdade e outros custos que você paga diretamente pra faculdade. O que isso significa? Peraí que eu me perdi no meu roteiro. Aqui nessa tabela dos custos, a tuition, que é a anuidade, e o living expenses, que são os custos de vida, né, acomodação e plano alimentar, eles são custos diretos para a faculdade. Daí esse último aqui, que são personal expenses, ou seja, custos pessoais, tá marcando aqui $6.280. Esse valor, ele tá incluso o plano de saúde, que para os alunos internacionais é obrigatório a gente ter o plano de saúde que a faculdade oferece. É uma regra, não tem para onde você fugir, você tem que ter esse plano de saúde que a faculdade oferece. E ele custa $3.144 por ano. Ou seja, desses $6.280 que eles estipulam de gastos pessoais, 3.144 são gastos diretos para a faculdade, por conta do plano de saúde. Mas o resto desse valor não é um valor que você paga diretamente para a faculdade. Isso é um valor que eles determinam, que eles estipulam de tipo assim, esses são os gastos mais ou menos que você vai ter. Mas não é direto para a faculdade. Todo mundo tá acompanhando, né? Eu espero que sim. Porque eu acho que se eu não tivesse com o roteiro, eu não ia estar acompanhando, não. Se a gente volta a olhar a tabela de custos, também tem esses outros dois, que é livro, material de aula e equipamento
e também transporte. Esses custos, eles também são custos que você não paga diretamente para a faculdade. Essa tabela, ela me confundia muito quando eu tava aplicando, quando eu tava, antes de ir pra Soka, já tinha sido aceita, mas antes de eu ir pra Soka, porque eu achava que tudo que tava ali eu pagava diretamente pra faculdade, mas não é assim. Então, esses valores que eu tô falando pra vocês, eles são especulações? O valor que a Soka estima, é uma estimativa de que talvez você gastaria esse valor. E assim, gente, pra ser muito sincera, na realidade, por exemplo, esse valor aí de livro, eu nunca cheguei perto de gastar $1.000 com livro na Soka, não. Porque na maioria das aulas você não precisa comprar livro. E mesmo se você precisa, na maioria dos casos, você conhece alguém que já tinha esse livro, que eles te dão, ou que você paga baratinho, pessoa vendendo o livro usado. Mas é o valor que eles estipulam, né? Aí vocês podem estar se perguntando, Julia, que confusão, por que você está falando isso? Eu tô falando isso porque é importante você saber diferenciar quais que são os custos diretos para a faculdade e quais que são os custos que estão ali, que são custos pessoais que a faculdade estipula, mas que não necessariamente é o que você vai gastar, porque é uma especulação. É especulação a palavra? É uma estimativa, entendeu? Então, não necessariamente você vai gastar aquilo. Vamos recapitular quais são os custos diretamente para a faculdade. Acomodação e plano alimentar, 14.378, que são o living expenses, né? Daí, mais os 3.144 do plano de saúde, que não tem como você fugir. Beleza. Isso dá um total de $17.522 por ano que vão direto para a Soka. Eu não tô considerando aqui a tuition, porque eu já tô considerando que eu tenho 100% de bolsa da tuition, tá? Da anuidade. Mas eu também tenho $8.000 de bolsa que vai pra parte desses 17 mil que eu falei, certo? Certo. Então a gente vai subtrair. Gente, eu tô me sentindo dando uma videoaula de matemática pra vestibulando, sei lá. Então, os 17.522 menos os $8.000 de bolsa de mérito que eu já tenho, vai dar um total de $9.522. Esses $9.522 seria o valor que eu teria que pagar, tirar do meu bolso e falar, toma, Soka, esse aqui é o dinheiro que minha bolsa não cobre e esse é o dinheiro que eu te devo. 9.522. Não é 17 mil, porque eu tenho a bolsa de 8 mil. Mas também não é as outras coisas que estão inclusas lá, de livro e transporte, porque aquele valor você não paga diretamente para a faculdade. Por isso que eu quis dar essa diferença. Mas o que a gente tá falando nesse vídeo? A gente tá falando de empréstimo. Então, a gente não tá falando de tirar o dinheiro do próprio bolso para pagar a faculdade. Muito pelo contrário. Lembra do valor que a gente determinou, que era $14.954, que seria o valor total que a faculdade me oferece de empréstimo nessas circunstâncias? O valor do empréstimo, ele considera também os valores pessoais que a Soka determina lá, só que não vão diretamente pra faculdade. Gente, eu sei que eu tô falando isso se eu estivesse dando aula pra uma criança de 5 anos, mas é porque eu acho que seria dessa forma que eu entenderia, tá? Enfim. Então, nesse exemplo que eu tô dando, você só teria que pagar, só é modo de dizer, né? Porque isso aqui é dinheiro pra caramba. Mas você só teria que pagar pra faculdade $9.522. Então, por que eles oferecem quase $15.000 de empréstimo? Justamente por conta dos gastos pessoais que eles acham que você vai ter. Mas aí o que acontece? Se você decide pegar esse valor total de empréstimo, os $9.522, ele vai direto pra faculdade. Tipo, você aceita pegar o valor total do empréstimo. O valor que vai direto pra faculdade, vai direto pra faculdade. O resto do empréstimo, eles vão depositar na sua conta, ou eles vão te dar um cheque se você ainda não tiver conta. Mas o resto do empréstimo, ele vai pra você. É como se você, tipo, estivesse pegando um empréstimo do banco que o dinheiro vai diretamente pra você. O resto, essa diferença, né? Entendidos até aqui. Por isso que eu tô explicando tudo, pra vocês entenderem que vocês não, teoricamente, precisam pegar tudo. Porque se vocês pegarem tudo que eles oferecem, vai ter uma parte que vai pra você. Se você falar pra mim, mas talvez eu precise desse dinheiro, é melhor eu pegar tudo? Beleza, tranquilo. Mas entendam que, diretamente para a faculdade, você não precisa pegar o valor total do empréstimo que eles te oferecem. Então, por isso que eu tô fazendo essa distinção de bolsa e de custo que vai direto para a faculdade, custo pessoal, para vocês entenderem como que funciona tudo. E assim, o quanto que você vai pegar de empréstimo, só você vai poder falar, assim. Eu não posso ditar o que você vai pegar, porque eu não conheço a sua realidade financeira. Então, só para recapitular essa primeira parte, você não solicita o empréstimo, eles que te oferecem e eles que estipulam o valor de acordo com as bolsas de estudos que você já tem. Agora que eu já expliquei mais ou menos como que funciona a questão dos valores, eu vou falar sobre como que é o pagamento, como que é a questão de juros, também são coisas muito importantes. Quando você pega o empréstimo da Soka, você só precisa começar a pagar depois que você se forma. Só que depois que você se forma, você ainda tem um período de carência de 6 meses. Então, depois da sua formatura, você tem uma carência de 6 meses e só depois desses 6 meses, depois da sua formatura, que você precisa começar a pagar. Você pode começar a pagar antes se você
você quiser, mas não é muito comum. Geralmente o pessoal espera mesmo pra começar a pagar depois. A Soka, ela te dá 10 anos para pagar todas as suas dívidas. 10 anos é um tempo considerável, né? Eu não sei se isso é o que acontece em todos os lugares, mas 10 anos é ano. Só que assim, se você entra em um mestrado logo depois que você se forma da Soka, logo depois, assim, direto, esses 10 anos, eles só vão começar a contar depois que você se formar do mestrado. Aí, se você entra num PhD, por exemplo, logo depois do seu mestrado, os 10 anos, eles só vão começar a contar depois que você se forma do PhD. Então, um life hack pra Soka é você nunca parar de estudar, que aí você nunca vai precisar pagar seus empréstimos, entendeu? Eu devia ter feito isso. Mas agora eu já tô pagando. Gostaram do life hack? Ah, mas Ju, como que funciona o pagamento em si? Como que é a questão de juros? Bom, o pagamento em si, já falo de juros, mas o pagamento em si, ele é mensal. E como eles te dão esses 10 anos, eles fazem como que fala? Um plano pra você de pagamento de 120 meses, que dá 10 anos, né? Então é um pagamento mensal, o valor mensal é o mesmo todos os meses, então ele não muda. Sobre juros, a Soka, ela tem uma taxa de juros fixa, e eu procurei no site inteiro da Soka pra ver se tinha alguma informação nova, alguma informação atualizada, se eles tivessem, no caso, mudado essa taxa de juros. Não achei, porque no meu caso, eu peguei empréstimo 2 anos. Depois, mais pra frente no vídeo, eu vou explicar sobre isso, porque eu só peguei 2 anos. Em um ano, foi 3% de taxa de juros, e no outro ano foi 4% de taxa de juros. E eu não vou estar sabendo dizer o porquê dessa mudança. Eu cheguei até a perguntar pros meus amigos que ainda estão na Soka, quanto de taxa de juros que eles têm, pra ver se é uma coisa que foi uma atualização que teve, enfim. Só que eles falaram que depende do ano, que achava que esse ano era 3%. Então, eu não sei direito o porquê que muda, mas vamos colocar aí que é entre 3 e 4% de juros. Essa taxa, ela é fixa por ano. Eu devia ter trazido meu pai aqui apresentado do meu lado, porque ele é contador e ele teve que literalmente me dar uma aula disso ontem, quando eu tava preparando esse vídeo, porque senão eu não ia estar sabendo explicar nada disso. Mas o que significa? Vamos lá, que eu vou tentar explicar da melhor forma. Esse juros, ele é um juros fixo anual sobre o saldo devedor. Quando você começar a pagar, primeiro ano que você estiver pagando, você vai ter uma taxa de 3%, vamos colocar 3%. Você vai ter uma taxa de 3% sobre o valor total, certo? Daí, quando for no segundo ano de pagamento, você já vai ter pagado um ano inteiro, certo? Você já vai ter pago 12 parcelas. O que você deve para a faculdade, né, o saldo devedor, ele tá menor. Então, os 3%, ele vai ser aplicado sobre o que você deve. Então, é o total menos as 12 parcelas que você já pagou. E aí, por diante, no terceiro ano, os 3% vai ser aplicado sobre o que você vai devendo. Só que o que você vai devendo vai diminuindo, né? A tendência é essa, pelo menos, que você tá pagando, então a dívida vai diminuindo conforme os anos vão passando. Então, os juros que você vai pagando, por mais que a taxa de 3%, se for 3% no caso, né? Mas a taxa de 3% ela não mude, os juros eles vão ficando menores porque o seu saldo devedor vai diminuindo. Faz sentido tudo isso que eu falei? Se a sua resposta foi não, eu tenho uma tabelinha aqui que possa te ajudar mais ou menos, eu espero. Essa tabelinha aqui é um exemplo da Soka, considerando os juros de 3%, e ela não fala exatamente isso que eu falei, de como que os juros eles são aplicados, tipo, do saldo devedor, cada ano, enfim. Mas dá pra ver mais ou menos quanto de juros você pagaria se você pegasse $10 mil de empréstimo, por exemplo, né, que é o primeiro exemplo que aparece aqui. Então você pagaria um total com juros, né, 11.587. Então, 1.587 é só de juros que você tá pagando. E o seu pagamento mensal por 10 anos seria $96,56 por mês, se você pegasse $10 mil de empréstimo. E aqui também tem os outros exemplos, né? Se você pegar 15 mil, se você pegar 20 mil, se você pegar 25 mil. Ah, Ju, mas eu tenho que pagar em 10 anos? Não, você não precisa pagar em 10 anos. 10 anos é o tempo total que eles te oferecem. Inclusive, existem coisas que assim, se você não conseguir pagar em 10 anos, eu posso pegar mais anos. Você consegue negociar essas coisas com a Soka, mas querendo ou não, você vai estar pagando mais juros ao decorrer dos anos, enfim. Mas o normal são os 10 anos que você tem pra pagar. Você não precisa usar esses 10 anos se você não quiser. Se você tem o dinheiro pra você quitar suas dívidas, seja feliz, gente. O meu intuito, né, o meu objetivo, ele é esse. Daqui a pouco, ó, já tá na hora, daqui a pouco eu vou ficar rica, vou ficar muito rica e vou pagar todas as minhas dívidas de uma vez. Esse é meu objetivo. Bom, agora que eu falei mais ou menos como que funciona tudo,
Eu acredito que eu falei de tudo. Eu vou explicar o porquê que eu só peguei 2 anos de loans da Soca. No meu primeiro ano eu peguei loan, né? Porque foi o primeiro ano, eu falei, gente, eu preciso de dinheiro, não tô nem trabalhando, enfim. Pra quem não sabe, meu primeiro ano foi em 2019, ou seja, antes da pandemia. E durante a pandemia eu precisei voltar pro Brasil. O que foi horrível, péssimo, né? Porque eu tava lá toda feliz, finalmente, fazendo uma faculdade fora. Daí eu tive que fazer uma faculdade fora, não estando fora, estando do Brasil. Péssimo. Porém, eu não tava lá. Então eu não tava tendo gastos de alimentação, de moradia, que geralmente eu teria na faculdade. Aí o que aconteceu? Eu não precisei pegar loan. O único gasto que eu tinha, que era tuition, eu tinha 100% da tuition. Então eu não precisei pegar loan no meu segundo e no meu terceiro ano por conta da pandemia. O meu terceiro ano, na verdade, foi o ano que eu consegui voltar pra lá, depois, entre aspas, né? Depois da pandemia. Mas, por eu não ter gastos com a acomodação e, enfim, as coisas lá do living expenses no meu segundo ano, e eu ainda tinha minha bolsa de $8.000, só que essa bolsa de $8.000, ela não tinha pra onde ir, porque não tinha mais nada da faculdade que eu precisava pagar, porque eu não tava tendo os gastos de lá. Então, eles me deram essa bolsa de 8 mil. E aí, como eles me deram essa bolsa de 8 mil, no meu terceiro ano, eu não peguei loan, porque eu falei, eu tô com esse dinheiro aqui, vou usar pra pagar a faculdade, porque aí eu não pego loan. Então, acabou que eu só peguei loan no meu primeiro e no meu quarto ano. Fui meio sortuda aí por conta da pandemia, sim, mas não é o normal. Por isso que eu decidi falar isso pra vocês, porque não é o comum, né? Eu postei ontem no meu Instagram falando que eu ia fazer esse vídeo explicando sobre loans e falei para as pessoas me mandarem algumas dúvidas específicas se elas tivessem. E eu acredito que a maioria das dúvidas que as pessoas me mandaram, eu já consegui responder no decorrer desse vídeo, mas teve algumas mais específicas que eu vou, acho que são só 2 ou 3 que eu vou trazer aqui para vocês. A primeira é: precisa de co-signer americano? No caso, acho que tem uma pessoa americana para, tipo assim, assinar o loan junto com você. E pra Soca não precisou. Gente, pra Soca, eu juro pra vocês, foi zero burocracia. Eles falaram, esse aqui é o valor que você pode pegar, você quer? Eu falei, quero. E aí foi isso. Tipo, você tem que assinar os negócios lá e tal, mas não teve muita burocracia, nem nada do tipo. Como eles avaliam a pessoa pra ver se ela está apta para o loan? Então, gente, não teve isso aí. Como eu falei, não teve burocracia. Foi, não sei se eles avaliam a pessoa. Até onde eu sei, eles não avaliam, eles só confiam. Você já terminou de pagar os seus? Achou muito difícil? Acha que consegue ir pagando com os trabalhos que tem na universidade? Eu não terminei, na verdade, eu acabei de começar. Agora, na minha situação, eu não tô achando difícil pelo simples fato de que eu estava trabalhando nos Estados Unidos e eu estava recebendo em dólar. Então, assim, o valor que eu tenho que pagar mensalmente é um valor em dólar, obviamente, comparado com o valor que eu recebia, comparado com, tipo assim, a qualidade de... não qualidade de vida, né? Mas, assim, o que você recebe normalmente nos Estados Unidos é um valor tranquilo. Mas assim, eu vou ser muito sincera com vocês. Se vocês pensam em voltar pro Brasil logo depois da faculdade, se vocês acham que talvez a profissão que vocês vão seguir, ela não é muito bem paga, principalmente se ela não for muito bem paga em reais, vocês têm que pensar que vocês estão com uma dívida em dólar, e se vocês vão voltar pro Brasil, vocês vão estar recebendo em real, normalmente, né? Então, isso é uma coisa que você tem que considerar, porque não é uma coisa fácil. Se você tá lá nos Estados Unidos ou em outro país que tem a moeda valorizada também, é uma coisa. Mas agora, se você vai voltar pro Brasil ou vai para um país que tem a moeda que é mais desvalorizada que o dólar, você tem que pensar 3, 4, 5 vezes a mais sobre pegar loan ou não. Pensa muito bem em tudo, analisa muito a situação. Sobre o trabalho no campus, geralmente as pessoas, pelo menos das pessoas que eu conheço, pode ser que tem gente que faça diferente, mas das pessoas que eu conheço, todo mundo espera se formar pra começar a pagar. Nada te impede de começar a pagar antes, mas, tipo assim, você tá na faculdade, por mais que você tenha trabalhos lá e você consegue juntar seu dinheiro lá, também tem coisas do seu dia a dia que você tem custos lá, né, do seu dia a dia. Ou, tipo assim, eu quero ir pro Brasil nas minhas férias, aí você vai pagar passagem, enfim. Então, tem coisas que acontecem na faculdade que, às vezes, tipo, meio que te impossibilita de você destinar todo o seu dinheiro do seu trabalho da faculdade pra você pagar o seu loan. Dá pra você, pelo menos, tentar aliviar essa dívida pra quando você se formar, você já tem um pouco menos dela. Isso dá pra fazer. Mas eu não sei se é o comum. Eu não fiz dessa forma e todo mundo que eu conheço também não fez dessa forma. Mas nada te impede de fazer. Você pode muito conversar com o pessoal lá do escritório financeiro e falar pra eles, tipo assim, olha, eu já quero começar a pagar, tudo bem? E aí eles vão te fazer um plano pra você. Tô editando aqui o vídeo e lembrei que eu não falei uma coisa importante sobre esse assunto de, tipo, trabalhar durante a faculdade pra tentar pagar os loans. Eu acho que a melhor
melhor opção, eu acho que a melhor opção, na verdade, ao invés de você fazer isso, é você trabalhar, juntar esse dinheiro que você tá recebendo pra, nos próximos anos, no seu segundo, terceiro e quarto ano, você não pegar loan ou tentar pegar menos loan possível. Porque se você vai pagando o loan que você já pegou, não vai sobrar dinheiro pra você não pegar loans nos próximos anos. Então, tipo, você vai estar pagando o loan do primeiro ano, só que aí no segundo ano você vai precisar pegar loan de novo. Na minha opinião, é mais inteligente você tentar evitar de pegar loans futuros do que de já ir pagando o loan que você já tem. Não sei se fez sentido, mas essa é a minha opinião. Enfim, segue aí o vídeo. Eu sempre tive muito cuidado falando de loan, falando de bolsas, falando de qualquer coisa que envolva dinheiro, porque, querendo ou não, é um assunto delicado. Porque a minha realidade, ela não necessariamente é a mesma realidade de você que tá me assistindo. Então, eu sempre tive muito cuidado falando de tudo isso, porque por mais que eu tenha pego loan, eu nunca cheguei na internet falando, gente, pega loan, pega empréstimo, adoidado, assim, incentivando as pessoas a pegarem empréstimo dessa forma, porque eu não acho que é assim que funciona. Pra mim fez sentido, pra minha realidade, pensando muito direitinho em tudo isso, eu acredito que tem situações que vale a pena você pegar. Agora, tem situações que também não vale a pena você pegar. Gente, você tem que pensar que você não está só se endividando. Você tá se endividando em dólar. Então, querendo ou não, é complicado, sabe? Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Então, você tem que realmente parar e analisar tudo com muito carinho, porque não é uma coisa tipo assim, às vezes eu brinco, né? Tipo, que nem eu falei aqui mais cedo no vídeo, tipo assim, eu vou ficar rica, daqui a pouco eu pago tudo. É uma brincadeira, mas eu também tenho que ter essa consciência de que, tipo assim, eu preciso conseguir manter esse pagamento que eu já tô fazendo todos os meses, entendeu? E outra coisa, eu falei pra vocês recentemente que eu passei no meu programa de mestrado, mas eu acabei não indo pro meu programa de mestrado porque eles não me ofereceram bolsa suficiente e porque era muito caro. Eu tinha chance de pegar loan, mas assim, na minha cabeça, nessa situação que eu tava agora com o mestrado, não fazia sentido eu pegar loan. Porque eu já tô com uma dívida de uma faculdade, eu ia ter uma dívida de outra faculdade, não fez sentido pra mim naquele momento, e tá tudo bem, assim, sabe? Por isso que eu voltei pro Brasil, por isso que eu tô aqui por agora, e tá tudo certo. Eu acho que, obviamente, a melhor opção é você conseguir uma bolsa que cubra tudo, uma bolsa de 100%, uma bolsa que chegue muito perto disso. E é isso, essas coisas, essas decisões, elas não são fáceis e elas têm que ser muito bem pensadas, porque a gente também precisa ser realista. Bom, eu acho que eu falei de tudo, nem sei mais quanto tempo de vídeo isso deu, vai dar um vídeo grande provavelmente, mas eu espero que tenha dado pra entender. Se não deu pra entender, se você ainda tá com dúvida, me manda uma mensagem no Instagram ou aqui embaixo mesmo nos comentários e fala tipo assim, Júlia, pelo amor de Deus, eu não entendi nada, que eu tento, sei lá, a gente marca uma call, a gente marca alguma coisa pra eu tentar explicar isso pra vocês direitinho. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal se você não for inscrito. E eu acho que é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.